Boa noite, pessoal. Essa aqui é a nossa colega da psicologia, a psicóloga Normanda Vidal. Ela vai se apresentar agora para a gente, vai falar um pouco sobre ela. E aí, logo em seguida, a gente vai começar a trazer o assunto que a gente ficou disposto a comentar aqui nessa noite. Pode se apresentar, Normanda. Pronto, eu só estou abrindo aqui o roteiro que vocês me mandaram para eu acompanhar o roteiro direitinho, mas o meu computador é uma carroça, então pode ser que ele demore um pouco de abrir. Meu nome é Normanda Vidal, eu sou psicóloga há 6 anos. Em torno de 6 anos, eu parei de contar, assim, no tempo, mas é em torno de 6 anos. Eu sou psicóloga clínica e forense, trabalho com ressocialização de agressores íntimos, principalmente aqueles que estão fichados na Lei Maria da Penha, mas trabalho também com as vítimas de agressão, mais na clínica do que em grupos terapêuticos. Assim. De fato, os grupos terapêuticos na pandemia pararam, então a gente vai tentar retornar em 2022. Trabalho também com policiais, trabalho com... minha especialidade na clínica hoje, além da forense, são transtornos de personalidade, antissocial, borderline, narcisista e por aí vai, todos os transtornos de personalidade. E durante a pandemia fui recebendo, né, um número muito grande de mulheres que sofreram e sofrem violência psicológica. Tenho especialização por várias instituições, vocês podem dar uma olhadinha no meu Lattes depois. Algumas delas são em psicodiagnóstico, psicofarmacologia, tenho capacitação em programa de comportamento moral. Estou fazendo mais uma especialização agora em psicologia jurídica com ênfase em perícia, análise do comportamento, né, sou analista do comportamento, mas abro minhas possibilidades para trabalhar com várias abordagens de terceira onda, né, essas abordagens DBT, RFT. A única que eu realmente não conheço muito bem é a ABA, mas as demais, assim, eu estudo e tento aplicar o máximo possível. O ABA não te não é ouvi. muito complicado. Não, já me disseram, mas eu não sei. Eu não sei, acho que eu acabei não tendo tempo mesmo. E eu tenho muita... E sempre está saindo coisa nova, principalmente sobre arte, DBT, então a gente acaba se vidrando muito naquilo que a gente já estuda há algum tempo, né? E aí não abre muito espaço para as coisas que vão vir. Mas para quem não sabe, a DBT é a terapia dialética comportamental, que a gente usa muito em casos de bipolaridade e transtorno de personalidade borderline. E a arte é a terapia de aceitação e compromisso, né? Que ela está mais difundida aí nos últimos tempos. As lives do Instagram durante a pandemia serviram bastante para a gente conhecer essas outras áreas das terapias comportamentais. Então, gente, essa aí é Normanda, psicóloga comportamental também, com vários acréscimos, né, que só engrandecem a profissional. Olha, eu não tô com maquiagem, todo e qualquer elogio vai me deixar extremamente vermelha. Então vocês já estão vendo que eu já tô, ó. Que bom, né? Mas você é bonito. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou ficar muito vermelha. Vamos começar a falar sobre o tema. Melhora mais o nível. Eu tenho uma esquisita. Então, não consegui te ouvir agora no final. Não, estou falando, eu tenho uma carinha meio esquisita, aí quando tem uma pessoa bonita... não, que é isso. Oh, meu Deus. Olha, essa autodepreciação pode ser analisada comportamentalmente na sua história de vida. Não, eu não me acho feio, não. Eu só não me acho a maior do
Olha, eu não tenho nenhum tipo de parâmetro para medir esse tipo de coisa, né? Sendo uma mulher gorda, eu não sou considerada a pessoa mais linda do mundo. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, né? Se a gente tem limões, a gente faz uma caipirinha. É, a questão de como é conhecido a questão cultural, né, de como a beleza é vista também, e aí, Uhum, aí vai sim. retratando o passado, isso tem E até é a ver. interessante, isso tem até a ver com o roteiro, inclusive, que vocês prepararam, né? A questão, como é que se estabeleceu culturalmente as relações de gênero, e culturalmente as relações de gênero também permeiam os padrões estéticos, né? A mulher, como é a mulher esteticamente desejável, como é o homem esteticamente desejável, e por que que é assim? Como que nós fomos reforçados diariamente a acreditar que aquele modelo de ser humano é o melhor modelo para que a gente possa se relacionar. E aí a gente acaba deixando para trás outros critérios, os critérios comportamentais, propriamente ditos. O que é importante, né, na verdade, né, tipo assim, o que deveria ser mais observado com ênfase, né? Sim. Mas Então, o ser humano filogeneticamente aprendeu a apreciar aquilo que a ele lhe parece mais apetitoso, inclusive apetitoso no sentido da palavra mesmo, de alimento. Então, aquilo, o nojo, ele é filogeneticamente, a gente aprendeu com todos os nossos antepassados, que aquilo que nos causa nojo, muitas vezes, não serve para ser ingerido, e, portanto, foi assim que nós conseguimos não morrer envenenados e não exterminar com a raça humana. E estamos aqui hoje conversando. Então, assim, é, aquilo que é mais agradável aos olhos, evolutivamente, foi tratado como aquilo que deve ser desejado para si. É claro que com a construção das sociedades modernas, medievais, modernas, contemporâneas e pós-modernas, a gente foi aprendendo que a estética era uma coisa muito forte. Então, a estética de um prato, a estética de um consultório psicológico, a estética daquela pessoa com quem vamos nos relacionar. Mas a questão de gênero, ela vai para além da estética, né? Ela vai para uma, uma sucessão de comportamentos aprendidos nos primeiros momentos de nossas vidas. Nós nos relacionamos, nos dias de hoje, da maneira como nós aprendemos a nos relacionar na infância e na adolescência. São os nossos primeiros exemplos, os nossos primeiros repertórios de relacionamento. Então, assim, ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa, eu não sei como é que aquela pessoa continuou nessa relação. Então, é uma pergunta que se faz muito. Por que é que mulheres vítimas de violência continuam na relação? Então, historicamente, se construiu que as mulheres precisam servir, as mulheres precisam cuidar, as mulheres precisam se subjugar e serem infinitamente inferiorizadas pelos homens, ou por aquilo que representa a masculinidade. Com todo esse aprendizado que a gente tem, a gente pode ver assim, propagandas da década de 50, 60, 70, onde as mulheres eram tratadas como subservientes, como domesticadas, e que elas necessitavam ser doutrinadas. Então, controladas, doutrinadas. Elas saíam do cunho e da proteção familiar paterna e iam para a proteção, entre aspas, né, familiar do marido. Não foi sempre assim, mas a mulher foi subjugada por vários aspectos. Pré-historicamente falando, a mulher passava a maior parte da sua vida grávida. As mulheres grávidas, elas necessitam de um cuidado maior, elas não vão caçar. Se elas caçam, elas correm riscos.
Então, pré-historicamente, nós sabíamos que mulheres grávidas corriam risco de vida no momento em que fossem caçar, em que fossem... Mas historiadores já dizem que as mulheres eram as protetoras do ambiente do lar, as coletoras, quem plantava, quem colhia, quem cuidava das crianças e quem protegia efetivamente de animais, de ataques de outras tribos e tudo mais. Mas elas... Quem faz isso, né? Eram elas, né? Eram elas. Então a gente sabe, por exemplo, algumas sociedades, elas tinham um desprendimento maior da maternidade. Os vikings são conhecidos por não impedirem que suas mulheres fossem guerreiras em batalha, escudeiras e enfim, porque eles na verdade não tinham muito apego à questão do nascimento da criança, da gravidez da mulher. Eles entendiam que se aquela criança não vingasse, outra viria em algum momento. Então, o apego deles era além... Sim, sim. O apego deles era além da construção do vínculo daquele ser que ainda não existia, de fato. E a construção do vínculo... E não eram só os vikings, não, só estou dando exemplo. Mas tinham sociedades... Os hunos eram assim também. Existiam sociedades que entendiam que as mulheres poderiam caçar. Mas a sociedade que dominou o planeta Terra durante muitos séculos, que foi a sociedade europeia, acreditava que a mulher era de fato inferior, era de fato. Isso vem também colado numa crença judaico-cristã de que a mulher deveria ser sempre inferiorizada, porque a mulher era submissa, como dizia na Bíblia, ou como dizia na edição da Bíblia que eles queriam que as pessoas lessem, porque antes a Bíblia, inclusive, as missas eram rezadas em latim, as pessoas não tinham acesso ao que o padre estava dizendo ali naquele momento. Então as pessoas não tinham muito conhecimento e o número de analfabetismo era gigantesco, as pessoas não sabiam ler. Era tipo 5% da população que sabia ler e só 1% sabia ler e escrever muito bem. Isso. As mulheres eram proibidas, enfim, as mulheres ainda são proibidas no século XXI de ler e escrever. A gente tem a Malala aí, que ela quase morreu porque ela queria estudar. Então, evoluímos muito, sim, mas ainda existem mulheres que são proibidas de ler e escrever. Que são vistas de uma maneira como pessoas transviadas, assim, da realidade, dos costumes, as pessoas radicalizadas, né, que são os radicais que querem o conhecimento, que querem aprender a ler, geralmente esses dedos são apontados para as mulheres. Mas aí fomos aprendendo, e quando eu falo fomos, eu me incluo nisso, nós aprendemos mesmo que as mulheres precisavam ser protegidas. E isso são costumes tão reforçados na história da humanidade que até a pessoa mais desconstruída, a mulher mais empoderada, ainda entra nas relações esperando proteção do seu companheiro. Ou da sua companheira, porque isso acontece também em relações homoafetivas. E essa necessidade de proteção nessas relações, de se sentir protegida, de se sentir cuidada, pode parecer muito bom a primeiro momento, mas se revela mais um costume aprendido socialmente do que, de fato, uma necessidade afetiva, uma questão afetiva. É uma regra que é estabelecida para dizer assim, não, você tem que procurar alguém que te proteja porque você é frágil e você precisa de alguém que te dê assistência. Isso é uma coisa que é difícil tirar do movimento cultural mesmo, é complicado. Tem uma frase de uma colega minha que ela fez uma apresentação numa palestra sobre violência doméstica e que as pessoas acharam que ela foi muito radical, mas eu achei um ponto muito importante, eu achei que ela foi muito certeira. Ela disse que a prévia, né, o prefácio de um relacionamento abusivo está no momento em que a gente proíbe uma menina de subir numa árvore porque isso é brincadeira de menino e ela vai cair e se machucar. Já começa então, a criar uma divisão. Por que ela falou isso?
Ela falou porque ela disse assim, naquele momento em que a menina que pensa que pode tudo, como qualquer outra criança, ela passa a entender que ela precisa de um homem ou de uma permissão para poder tudo que ela achava que podia. Então, Porque o homem pode ouvir, né? Pode fazer. exato. Então, da próxima vez que eu subir numa árvore, ou que eu brincar de queimado, ou de baleado, ou de futebol, eu vou precisar de um homem para me acompanhar, porque se ele não estiver lá, eu posso me machucar. Então, nesse momento, a gente coloca a mulher no lugar de inferioridade, no lugar de distinção, que nunca deveria acontecer, e isso é reforçado. Isso aí não é isolado. Não aconteceu isso. O pai diz para a menina descer porque ela vai se machucar e aí nunca mais aconteceu nada parecido. Não, isso vai acontecendo enquanto ela vai se desenvolvendo. Quando ela quer uma bola de futebol e as pessoas dizem, não, isso é coisa de meninos, tem que ir boneca. E isso acontece muito mais do que a gente imagina até hoje. Hoje as pessoas estão um pouquinho mais desconstruídas, né? Estão entendendo um pouco mais, mas é uma cultura de séculos que a gente não pode simplesmente em 4, 5, 10 anos desfazer totalmente. Isso não vai acontecer. É ilusão, né? É ilusão de que a gente vai simplesmente desfazer tudo aquilo, todo aquele reforço e toda aquela punição excessiva que a gente vem recebendo em 10 anos, 5 anos. Isso não vai acontecer. Mas cada... Dá muito para ser. Sim, É, sim, sim. é, Tá muito travando abrangente. muito, não tô conseguindo te ouvir. Eita, Agora no final não consegui te ouvir, tava travando bastante. foi mal. Eu falei o Não, tá seguinte, tá, tranquilo. Agora tá, é, tô ouvindo sua voz agora. e aí o que acontece? É muita coisa para ser mudada, tem que mudar todo o sistema, toda a estrutura educacional, familiar, vai ter que ter um sistema conjugado entre a psicologia, assistência social e direito. É uma coisa muito complexa, não é simples, não. Sim, sim. Apesar de parecer. E educação doméstica. Pode não parecer, mas na verdade a educação doméstica vai ser o ponto de maior, de maior equilíbrio nesse desequilíbrio de como tratamos machos e fêmeas na sociedade. A educação doméstica vai ensinar as pessoas a como ensinarem aos seus filhos a como se comportarem como seres humanos e não unicamente como homens e mulheres. Porque atrasamos socialmente por achar que os nossos comportamentos têm que ser exclusivamente pautados na nossa genitália. Quando, na É, verdade, os nossos comportamentos precisam ser evolutivamente desenvolvidos a partir de uma socialização, de uma sociedade bem estruturada. E isso é que vai fazer a gente, na verdade, existir no futuro. Todo ser, e isso é teoria da evolução, tudo aquilo que não se adapta, que não se desenvolve, que não evolui, some, desaparece. Existem inúmeras espécies que sumiram, e inúmeras que a gente não faz ideia de que existiram, porque elas não conseguiram se adaptar à evolução. E isso não é diferente com o ser humano. Não existiu só o Neandertal, o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens, e aí, enfim, o Homo erectus. Não existiu só essa linha. Existiram outros hominídeos. E a gente já sabe isso hoje, que existiram outros hominídeos que simplesmente sumiram, que foram massacrados por outros, ou que não resistiram a doenças, ou qualquer coisa nesse sentido. é. E é uma coisa que, tipo, as pessoas não param para buscar entender que já houve essas coisas que aconteceram no passado e que Sim. todo mundo sabe, né, na verdade. Você Uhum. sabe porque você estuda, eu sei porque eu estudo, mas pouquíssimas pessoas que gostam mesmo de Sim. aprender alguma coisa vão ter acesso a isso. Entender como Sim. funcionava uma relação familiar
há, sei lá, 20 mil anos atrás, com Uhum, aquele exatamente. realmente tinha diferenças de físicas, tinha um que tinha um tipo de comportamento, outro tinha outro, e acabava interagindo. Eu Isso. fico sempre pensando, tentando trazer análises para hoje em dia, no caso, dizer assim, Uhum. que fez isso hoje em dia, tipo, essa relação aqui, como se eu simplificasse ela, tirasse carro, tirasse os bens financeiros, seria Sim, uma sim, sim. relação que a perna teria com a esposa, ou que uma mulher teria com... Uhum. Isso. Existe uma comparação que pode ser um pouco mórbida, mas é muito atual e ela é verdadeira, que explica muito bem a questão evolutiva, a maneira como nós evoluímos, vacinados e não vacinados. Caiu, voltou? Oi, voltou. Pronto. Então, eu estava falando da comparação mórbida, porém bem atual, que é a questão dos vacinados e dos não vacinados. O que é que está acontecendo hoje? A gente vê que o número de pessoas que estão morrendo de Covid aumentou entre os não vacinados. Pessoas não Isso. vacinadas tendem a sucumbir ao vírus muito mais e muito mais rapidamente do que pessoas vacinadas. Inclusive, pessoas vacinadas tendem a ser aqueles pacientes com sintomas fantasmas. Eles podem até estar ali, mas eles são quase imperceptíveis e muitas vezes indetectáveis. Então, assim, o que é que está acontecendo? A vacina é um ponto de evolução. É um momento em que nós evoluímos para além da capacidade de um vírus mortal. Certo? Então, a vacina, nós nos vacinamos evolutivamente, estamos preparados para ele. As pessoas que não fazem isso, elas não acompanham o processo evolutivo. Então, E elas têm é, maiores chances de ganhar, não sobreviver. ganhar a oportunidade, né, de se manter, né, existindo, né, Exatamente. graças. Isso. Então, isso tudo para falar que todos os comportamentos entre machos e fêmeas, eles são evolutivos. Eles se estabeleceram porque, de alguma maneira, eles... a gente enxergou a cada um deles como necessários em algum momento, como importantes ou como prazerosos. O que é que acontece numa relação entre um homem e uma mulher, ou entre mulheres enfim, seus parceiros no geral, porque existem relacionamentos abusivos entre mulheres também. O que é que acontece? Nós aprendemos que o amor é uma coisa muito, muito difundida e que ainda hoje muita gente com positividade extremamente tóxica fala, e que é importante a gente falar. Que o amor enfrenta tudo, o amor derruba tudo, o amor aguenta tudo, o amor... E que O poder há a do separação... o poder do amor é uma coisa bem ursinhos carinhosos mesmo. A gente não percebe que, na verdade, a gente está falando assim, uma coisa meio Capitão Planeta, ursinhos carinhosos, uma coisa muito boba que, se a gente analisar da maneira correta, não é só o amor. São várias outras contingências, vários outros contextos, né, que sustentam a relação. Mas o que é que acontece? Quando a gente fala que o amor isso, o amor aquilo, o amor... a gente ao mesmo tempo está implicando o amor à mulher. A gente trata a mulher como um ser romântico, um ser que precisa de afeto e que vai gerar afeto. E a gente reforça isso na cabeça das nossas meninas, mães, irmãs, enfim. A gente reforça isso, inclusive, para nós mesmos. Filmes de romance foram historicamente construídos para as mulheres. Eles foram... eles existem porque o público-alvo são as mulheres. Você não vê uma propaganda de filme de romance para homem. Inclusive, é as bem mulheres difícil. recebem mais... as mulheres recebem mais esses anúncios de redes sociais de filmes românticos e comédias românticas do que os homens. Os homens recebem anúncio de filmes da Marvel, de drama, de ação, mas de romance É, não recebe. Então, assim,
nós somos bombardeados o tempo inteiro por esses reforços imensos e constantes de que nós somos homens e mulheres e temos que nos comportar dessa maneira. E isso dificulta quando nós entramos numa relação, e por isso que lá no princípio eu disse para você que mulheres empoderadas, até a mais empoderada das mulheres, tende a repetir comportamentos historicamente impostos e com reprodução de machismo, porque nós aprendemos e somos reforçados. Se esse comportamento aqui é o desejado e então nós somos aceitos. E o que o ser humano mais precisa é sentir-se parte de algo. Sentir parte de uma relação, se sentir parte de um grupo específico, sentir que não está sozinho no planeta Terra, no universo. Então, Sente algum... sim, quando você se sente fazendo parte de um grupo, você se sente muito feliz, aceito. Você sente que as pessoas estão lhe aceitando, em tese, pelo que você é. Na verdade, não é nem, na maioria das vezes, não é pelo que você é. Tente desagradar essas pessoas, dar sua opinião uma única vez e já era. Às vezes é só uma ideia que está ali de acordo com os ideais dos outros e o resto tudo a pessoa não concorda, mas pelo fato de não querer sair do grupo só porque ela concorda com aquilo ali, ela decide falar, né? Exato. Decide Então, aguentar. o que é ensinado à mulher? A mulher foi ensinada que ela precisa ser cuidada e que ela precisa de um casamento. Então, assim, você precisa se casar. Na década de 60 e 50, até antes disso mesmo, a mulher que vencia na vida era aquela que fazia um casamento antes dos 25. Era a mulher de sucesso. O homem de sucesso era aquele que ficava rico e, enfim, era um homem de negócios. Mas a imagem da mulher de sucesso era uma mulher que tinha conseguido se casar antes dos 25. Aquela que não fazia tanto sucesso é aquela que tinha conseguido se casar, independente da idade. Então, assim, era tudo baseado ao redor do casamento. E nós ainda hoje aprendemos que o casamento é importante. Dias atrás eu ouvi uma pessoa dizer para uma conhecida minha na minha frente, assim, olha, mas você tem que casar. Casar é bom, você tem que casar. E aí minha conhecida falou, é bom para quem? É bom para quem? O que acontece? Nós vamos na intenção de, hoje em dia, nem tanto de casar, mas de manter relações duradouras. Essas relações duradouras seriam um sucesso. Tipo, não sei se está tendo muitas pesquisas científicas sobre isso, mas nos últimos anos as pessoas perceberam essa questão da fragilidade dos relacionamentos e está começando a criar novas estratégias para manter as relações, porque está tendo uma mudança devido à globalização e tudo mais. Sim. As pessoas estão muito... saiu uma pesquisa recente, eu acho que eu li ela, na verdade, se eu não me engano. Ou foi do El País, alguma coisa assim. Saiu recentemente essa pesquisa, essa autora, na verdade, que faz uma pesquisa, e ela diz, eu não me lembro o nome da autora agora, gente, porque eu passei no Instagram, então foi muito rápido, não fixei o nome. Mas eu posso olhar e depois passar para vocês, e aí vocês passam para o pessoal. Que ela dizia que somos a geração que menos se interessa por sexo, desde o início das pesquisas a respeito do sexo. É porque somos eu complementei, eu teorizei também que somos a geração que mais fala sobre o sexo. Então o sexo não é um tabu, não é um ponto de curiosidade tão grande quanto foi em outras épocas. Então as pessoas se interessavam mais pelo sexo antes porque era uma coisa realmente nova. Na Idade Média, a mulher e o marido, eles tinham relações sexuais, mas ela utilizava um tecido branco por cima do corpo dela, com alguns buracos no tecido, para que o marido pudesse fazer tudo que ele quisesse ali, mas sem o contato corporal, porque era pecado. Então, imagina
Essa era a sociedade ali dos primórdios medievais. E a sociedade de hoje que fala abertamente sobre sexo na televisão. Que as novelas falam hoje, inclusive, sobre masturbação, sobre sexo homoafetivo, sobre sexo grupal, enfim. É a sociedade que fala sobre sexo de uma maneira mais aberta. Então, se não tem aquele ponto de curiosidade, o interesse vai ser menor. A gente vai pesquisar sobre outras coisas, porque isso aqui a gente já sabe. A facilidade para poder ir e ver, mata a curiosidade, já foi, não precisa, não vai procurar mais. A não ser no momento que começa a ser alguma coisa realmente importante no contexto social daquele indivíduo ali. Assim, não, todo mundo dos meus amigos estão namorando, eu preciso fazer isso. E aí isso começa a virar um problema. Exato, exato. E aí a mulher entra nessas relações esperando o quê? Esperando ser amada, cuidada, provida, mesmo que ela não perceba que ela quer ser provida. É uma coisa tão automática do nosso cérebro, trabalhando com tudo aquilo que a gente foi reforçado a querer, a desejar, porque nós somos reforçados a desejar os nossos desejos. Skinner fala isso. O mito do livre-arbítrio, né? De achar que estamos escolhendo o que escolhemos porque nós temos o direito e o poder de escolher o que queremos. Quando, na verdade, nós escolhemos o que escolhemos por causa de uma sucessão de reforços e de contingências que ocorreram na nossa história de vida. Então, nós somos ensinados a escolher determinados tipos de homem e de mulher por causa desses reforços. Mas existem narcisistas e antissociais ou pessoas com comportamentos desviantes socialmente em todos os lugares. Dos mais prolíficos seres humanos, aqueles que estão mais engajados socialmente, aos os mais calados e retraídos. Então, a gente não tem simplesmente como adivinhar inicialmente, batendo o olho, que essa pessoa vai me pôr num relacionamento abusivo. E as mulheres tentam explicar isso para as pessoas. Eu fiquei nessa relação porque no início eu não sabia. Aí depois, quando soube, por que não saiu? Essa é a segunda pergunta. Quando soube por que não saiu porque existiram vários reforços positivos. Ela se sentiu amada em vários momentos e manteve a relação porque nós somos ensinadas que nós conseguimos ser reabilitação para macho. Então, se ele errou uma vez, ele errou 2 vezes, ele errou 3 vezes, não, tudo bem, ele vai mudar, ele disse que vai mudar, ele disse que ele me ama tanto que ele vai mudar. Então, nós somos ensinadas que somos a reabilitação para os homens adoecidos socialmente. Existe um histórico na masculinidade que também leva eles a um comportamento altamente agressivo. Eu realmente nunca conheci um homem abusador, agressivo, psicologicamente, fisicamente, sexualmente ou qualquer coisa assim, que não tenha tido um histórico de vida, um aprendizado familiar muito estruturado e baseado em comportamentos altamente machistas e em comportamentos não só machistas, mas agressivos e violentos também. Não que o machismo não seja, mas fora do machismo também existe agressão, violência, humilhação. Então, assim, a gente tende a trabalhar com o criminoso, porque um homem que agride a sua companheira, ele é um criminoso, é um crime, como uma pessoa completamente sem sentimento, sem nada, e isso dificulta, inclusive, os processos de ressocialização desses indivíduos. Isso é uma coisa muito importante. Não é passar a mão na cabeça do criminoso, tá tudo bem, foi um acidente, tadinho, ele é só um garoto. Não é isso. O que a gente está falando é que a ressocialização dessas pessoas é uma questão de política pública de segurança. Se ressocializarmos e reeducarmos, aplicarmos programas de comportamento moral, de habilidades sociais nas pessoas que são tratáveis, então quando eu falo tratáveis, eu estou dizendo aquelas pessoas que não apresentam comportamentos desviantes extremos, como psicopatia, transtorno
personalidade antissocial muito aguda, muito, né, muito intensa, que ainda assim existe uma parcela de pessoas com transtorno de personalidade antissocial que são tratáveis, sim. Então, Dá para ressocializar, né? É. ressocializar esses tratáveis é muito importante, porque eles não vão reincidir no crime, eles não vão reincidir na violência, e outras mulheres não vão correr riscos. É uma equação muito básica, 2 mais 2 igual a 4. E nós temos uma resistência muito grande de fazer isso, inclusive teve algumas questões aqui em Salvador, que eu estava discutindo com uma colega minha, conversei com uma colega minha sobre isso, que ela falou que quando ela foi apresentar uma ação para trabalhar a ressocialização com essas pessoas, com esses homens, fazer grupos terapêuticos, aplicar programas de ressocialização e tudo mais, que ela foi punida, né? Ela era estagiária na época, ela foi punida pelas responsáveis. Você não pode trazer isso aqui, a gente não vai falar sobre isso, a gente não vai passar a mão na cabeça de criminoso, de bandido. Então, ela ouviu vários tipos de argumentos que, na verdade, dificultam o processo e só perpetuam a violência. Então, a gente... eu não consegui abrir aqui o roteiro, mas eu lembro que a gente ficou de falar sobre a violência psicológica. Inclusive, eu até peguei aqui o nome... eu peguei aqui o nome de uma colega que ela deu uma entrevista, Larissa Portela, ela deu uma palestra no IBAC, no IBAC, em que ela falou justamente que os casos de violência psicológica, emocional, eram mais frequentes do que os casos de violência física. Então, os números de violência emocional e psicológica, eles são maiores do que os de violência física. É o homem que humilha, é o homem que ridiculariza a mulher na frente das pessoas. Não consegui te ouvir, cortou. Eu falei, e bote maior nisso. Porque Sim. realmente é mais fácil, né, aplicar a violência, que às vezes um barulhinho, um gesto simples já é um gatilho que já foi condicionado lá dentro de casa. E não, é interessante porque, assim, é curioso, na verdade, o que é que acontece? Boa parte dessas mulheres que suportam violência psicológica, elas cresceram em ambientes muito afetuosos, porém com um alto grau de toxicidade. Então, o que é que isso quer dizer? Essas mulheres que sustentam essa violência psicológica durante muito tempo são as mesmas mulheres que se desenvolveram no ambiente onde os pais eram extremamente afetuosos, eram pais cuidadosos, eram pais que amavam suas filhas, mas que ao mesmo tempo faziam chantagens emocionais, criticavam seus corpos, exigiam excelência em tudo que elas fizessem. Então elas aprenderam que esse é o modelo. E que se o marido delas é o padrão, se o marido delas faz isso, é normal, porque elas passaram por isso a vida inteira. Por outro lado, não são só essas mulheres que continuam nessas relações. Lembre-se que a gente falou de que... Por que elas se mantêm nessas relações? Porque elas são reforçadas positivamente. Ao mesmo tempo que o cara está dizendo assim, eu não quero que você use essa saia curta, ele está dizendo, eu não quero porque os homens vão olhar para você, homem não é de confiança, homem não presta, eu tenho medo, você vai sair sozinha, e aí você sai com essa roupa. Você entende? É o mesmo homem que está dizendo, não, eu estou cuidando de você. Ele está dizendo para ela como ela deve... ele está dizendo para ela como ela deve se vestir, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, você vai se vestir assim porque eu me importo com você. Você vai se vestir da maneira que eu quero, porque eu acho que é muito importante, que você é muito importante na minha vida e que eu não quero perder você. Então, por que essas mulheres continuam nessas relações? Essas mulheres continuam nessas relações porque
o abusador, em sua maioria, é extremamente manipulador. Ele sabe exatamente como morder e assoprar. Eles sabem os comportamentos que devem ser reforçados para poder fazer uma boa, eficiente, no caso, um reforço Uhum. eficiente, né? Sim. E aí vem a história de vida, por exemplo. Muitas vezes é aquela filha que a mãe dizia assim: você vai sair hoje, vai me deixar sozinha hoje, eu queria tanto passar um tempo com você. O Uhum. que é isso? Sabe? Ah, você vai sair com. Aí a criatura tá numa relação e o parceiro fala assim: você vai sair com suas amigas hoje, eu não tô me sentindo muito bem, fica comigo, vamos passar um tempo junto, trabalhei a semana inteira. E aí, do mesmo jeito que essa pessoa cedeu para a mãe, ela vai ceder pro parceiro. Ela vai ceder pro parceiro. Vai. Então É ela uma se coisa que é mantém condicionada. nessa relação. É Isso. a questão É da terapia, condicionado. né? Dos condicionamentos, dos condicionadores, né? Os Isso. estímulos ambientais Exatamente. são muito reforçadores para poder aquilo ali Exato. virar um comportamento, no caso, socio, cultural, familiar, né? Uhum. Isso. Isso. Então, assim, a gente vem dos exemplos das nossas primeiras relações e elas são reforçadas na nossa história de vida e são condicionadas, como você falou. A gente mantém esses condicionamentos, é um círculo vicioso. E aí essas mulheres entram nessas relações, são abusadas psicologicamente. Tem uma página no Instagram que é E Ele Nunca Me Bateu, que você vê várias mulheres falando de situações horríveis que passaram com seus parceiros, mas eles nunca encostaram um dedo nelas. E aí, eu trabalhei estagiei no GEDEM antes de me formar, que é um órgão do Ministério Público que cuida do acolhimento a mulheres vítimas de violência, e tinha uma senhorinha que ela falava assim, enquanto eu fui casada com ele 35 anos, enquanto ele me batia, eu nunca pensei em ir embora, eu nunca pensei em denunciar. Mas no momento em que ele começou a me difamar e a me humilhar, eu denunciei e fui embora. Porque Eu tinha uma isso outra era mais importante. exato. Eu tinha uma outra que ela falava que se ele batesse nela, ela ia pra cima dele também, não deixava barato e os dois se pegavam lá. Mas no momento em que ele começou a xingar e humilhar ela, aí ela não quis mais. Não deu certo. O que é que diz isso? Diz assim, que as mulheres são historicamente acostumadas, inclusive, a serem agredidas fisicamente por seus maridos. Eram as duas mulheres acima dos 60 anos, então, historicamente acostumadas com agressão, inclusive viram seus pais agredindo suas mães. Mas a senhorinha, a da primeira história, ela falou, meu pai nunca levantou a mão para mim, mas ele botava de castigo. Só que ele nunca me xingou. Meu pai nunca me xingou. Ela dizia, meu pai batia na minha mãe, mas ele nunca me xingou. Então, o que foi que o que é que ela está dizendo para mim, na verdade? Ela está dizendo, eu aprendi que eu não tenho que aceitar que homem nenhum me xingue. Se o meu pai não fez isso, eu vou permitir que outro homem faça? Você está vendo a importância do reforçamento saudável, positivo ali? Embora o pai fosse um cara também agressivo com a mãe, ela disse, ele nunca me xingou, nunca xingou minha mãe. Pelo menos não na E frente tipo, dela, não que ela se lembre, né? Mas você entende? Aí, a partir do momento no momento em que ela estava apanhando do marido, ele quebrou o braço dela. Então, assim, no momento em que ela estava apanhando dele, que ela estava sendo agredida fisicamente de uma maneira brutal por ele, ela estava aguentando a relação, ela estava sustentando. Inclusive, ela disse que quando ela descobriu que estava sendo traída, foi que ela, não, acabou. E aí ela chamou a polícia. ela não aguentou a questão da defamação contra ela. Enquanto estava Isso. na pancada, isso não era uma punição suficiente para
ela fazer, no caso do tomate. Para ela pedir o divórcio, fazer a denúncia, nada disso. Então, o que é que isso diz para mim? Diz para mim que quando nós somos ensinadas a sermos bem tratadas em várias esferas, nós vamos exigir esse melhor tratamento. Mas isso não quer dizer que a gente está imune a relacionamentos abusivos. Os relacionamentos abusivos, eles são muito sutis. A manipulação é muito forte. Então, a gente não percebe muitas coisas. É muito difícil a gente... Sim, a forma como vai acontecendo é muito delicada, é uma coisa assim muito delicada, vai acontecendo aos poucos. Ninguém entra num relacionamento com o cara já metendo a mão na sua cara no primeiro encontro. Ninguém faz isso. Não. Então, Só se for pessoas que já vêm de relacionamentos muito conturbados e os dois vieram já nessa. Aí pode sim, ter mesmo, mas sim. mesmo assim é difícil, né? E é muito difícil, né? Porque, assim, a maioria das mulheres que eu recebo aqui no consultório, elas falam que no início ele não era assim. No início estava tudo bem, no início foi maravilhoso, no início foi muito bom. Então, o que é que mantém muitas mulheres nessa relação? Quando ele está bem, nós estamos muito bem. E nós temos uma história que eu não posso simplesmente abandonar, porque eu fui ensinada que o amor é mais importante do que outros problemas, do que qualquer problema. Então, eu não estou mais com esse homem, isso é uma dica importante, inclusive para quem assistir essa live, eu não estou com esse homem, eu não estou nessa relação por conta dessa pessoa que está comigo hoje. Eu estou nessa relação pela lembrança daquela pessoa que um dia esteve. Pela lembrança daquela pessoa que um dia foi. E aí muitas mulheres se mantêm nessa relação pela memória dos momentos bons. O que é a memória dos momentos bons? É o reforço. Foi o Os reforço, reforçadores. os reforçadores. Ela foi reforçada constantemente numa relação super legal. Nunca tive outra igual. Inclusive sexualmente. É um cara que se doou, que sexualmente se importava com os desejos dela. E aí, em determinado momento, ele começou a ser agressivo, a ser ríspido, a ser grosseiro. Mas aí, quando eles brigavam, ele chegava a pedir desculpas e aí eles tinham relações sexuais. E ele fazia ela se sentir extremamente desejada, extremamente importante. Não posso viver sem você. E aí, ciclo da violência. A lua de mel, aquele momento passa o tempo, a violência se repete, ela se sente de novo humilhada, maltratada, ela quer ir embora, ela vai. Só que aí, o nome disso é basicamente reforço intermitente. Então, para quem não conhece o reforço intermitente, você está super apaixonada por uma pessoa, e aí você está falando com essa pessoa pelo celular, e essa pessoa responde as suas mensagens em meio segundo. E vocês começam a passar 2, 3, 4 horas no celular. Num dia, essa pessoa trabalhou o dia inteiro e mal respondeu suas mensagens. Aí você ficou irritado. Porra, sumiu, o que é isso? O que está acontecendo? Aí a pessoa responde, pô, desculpa, trabalhei o dia inteiro, mas eu voltei. Aí essa pessoa passa mais 2, 3 horas conversando com você, batendo papo, se divertindo e dando risada. Aí daqui a pouco essa pessoa começa a sumir. Muito mais. Sumir, 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 sumir. E aparecer de repente. Ou seja, teve um momento, um período que ela reforçou você completamente todos os dias. E aí ela começou a fazer um reforço intermitente. Você continua esperando aquela mensagem daquele indivíduo, mesmo que ele tenha sumido já há 3 meses. Porque é um reforçador. Claro que vai cair. Vai ser instinto, vai ser um comportamento que vai cair em extinção em algum momento, mas tem gente que permanece esperando meses. E tem a questão do retorno espontâneo, né, do comportamento, que já tem meses que foi extinto, que a pessoa não emite mais, mas aí um dia a pessoa manda um oi. Aí, já... Uhum. Não, e você fica... Pessoa...
E aí você acha mesmo que vai reconstruir aquela relação que existiu um dia. Então, por que que a mulher permanece num relacionamento abusivo? Porque em algum momento existiu aquela situação super feliz, muito boa, aquilo que eu desejava para minha vida, e que agora eventualmente vem. E aí a mulher fica tentando descobrir o que é que eu preciso fazer para que esse comportamento seja mais frequente, para que ele me procure mais, para que ele seja melhor comigo, para que ele seja mais bondoso. E aí o cara fala o quê? Eu ajo assim porque você me irrita, porque você briga comigo, porque você é louca e ciumenta, porque você é paranoica. Então a mulher vai tentar fazer o quê? Lutar contra todos os impulsos dela de desconfiança, de baixa autoestima, de sofrimento psicológico, emocional, inclusive físico, para agradar aquela pessoa e receber a atenção da maneira como ela acha que deve. E tem aquela questão também de ficar esperando que o relacionamento volte a ser como era no começo, que é aquela questão Como que era a no gente falou. começo. Exato. Que parece muito bom no começo, maravilhoso. E aí a pessoa sempre tem essa ideia de que vai ter aquele momento de novo. Uhum. Que vai ser... Isso. Exato. É difícil explicar para essas mulheres. Geralmente eu chego para elas e explico assim, olha, veja bem. Aquele relacionamento do início, aquele relacionamento bom, tranquilo, gostoso, onde você se sentiu valorizada, na verdade ele nunca existiu. Não foi um delírio da sua cabeça, mas foi uma forma dele conquistar você e obter o que ele queria. Mas nunca existiu, de fato. E as mulheres têm muita resistência. Dizem, não, existiu, eu vivi aquilo. Não, você viveu, mas não existiu. Se só existiu para você, não existiu, porque a relação é feita de dois ou mais. Naquele momento, para você pode ter existido, mas não existiu de fato. Então você está tentando retornar para uma coisa que na verdade foi uma ilusão, uma cortina de fumaça. E na terapia é muito difícil para elas entenderem isso. E eu entendo que é difícil entender. É difícil mesmo. Eu já vi que, independente, eu acho que independente de qualquer coisa, o primeiro passo para poder ter um enfrentamento é muito difícil. Aceitar que está acontecendo é até comum. Agora, aceitar e tentar procurar estratégias, tentar aprender ali, eu vejo que tem uma dificuldade de desenvolver isso. Nos últimos anos, houve um crescimento no aprendizado, no ensino, no caso, o conhecimento sobre isso, mas eu percebo que teve um aumento, né, de acordo com meus estudos e tudo mais. Um aumento na vida doméstica, familiar. Aconteceu um aumento porque a Lei Maria da Penha é uma lei muito bonita, muito bem estruturada e é uma lei, inclusive, rigorosa, muito rígida, que é importante que seja, mas a aplicabilidade dela pelos operadores da lei é muito frágil. Então, respeitado para poder se enquadrar, né, na Lei Maria da Penha, né? Aqueles que são enquadrados na Lei Maria da Penha, eles passaram por vários processos. Muitos deles precisaram de várias testemunhas para serem enquadrados. Então, ainda desvalorizamos o discurso da vítima, independente de qual seja o crime, da vítima em geral. Nós damos o pressuposto de que o agressor é inocente e a vítima é culpada. A gente não dá o pressuposto natural de que todos são inocentes até que se prove o contrário. Não, a gente dá o pressuposto de que existe um protagonista e um antagonista. E o protagonista é aquele que está sendo acusado e o antagonista é aquele que está acusando. Então, existe essa cultura no Brasil.
E no mundo, muitos lugares do mundo desacreditam e descredibilizam a versão da vítima e precisam que ela prove. Eu estou finalizando um processo com uma mãe que chegaram para ela e disseram assim, não, você vai ter que coletar as provas, vá lá e colete as provas. Então a mãe virou automaticamente investigadora da Polícia Civil. Vá lá e colete as provas. Se você faz uma denúncia em qualquer lugar do mundo, em qualquer polícia que se preze, em qualquer corporação policial que se preze, você faz uma denúncia, essa denúncia é investigada pela própria polícia, não pela mãe ou pela vítima. Você entende? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A fragilidade da aplicabilidade da Lei Maria da Penha se dá justamente pelo comportamento dos operadores da lei hoje em dia. Inclusive, eu tenho situações assim de psicólogos que em casos de abuso sexual infantil, descredibilizam o discurso da criança que foi abusada e da mãe, acreditando numa possível alienação parental. Sem fazer maiores estudos, eles já chegam com juízo de valor. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Como se fosse fazer uma análise desse tipo, né? Tipo assim, é isso. Tipo, a gente, na psicologia, a gente sabe o quanto é difícil, mas é isso que tem, né? Na sociedade. É isso. A priori, as vítimas são as culpadas. E a gente vê muito isso. E é por isso que as mulheres, por exemplo, não estão deixando de confiar na Lei Maria da Penha. E os homens os agressores em geral, não só homens, mas enfim, os agressores em geral, estão se sentindo confortáveis em cometerem os abusos contra suas parceiras. Porque a aplicabilidade da lei é frágil. Tem uma questão mesmo com a aplicabilidade da lei da Maria da Penha, que antes era tipo, a mulher tinha que ir fazer a denúncia e depois tinha que ir de novo para poder dar tipo um parecer com depoimento. Agora já eu acho que isso é uma das coisas que contribuiu justamente para não ter uma eficiência muito grande hoje. Tipo, o fato de ter começado de ter que ter essa questão da validação da denúncia. Sim. Hoje em dia não, a mulher denuncia, está denunciado, acabou, não precisa... É isso. Essa foi uma mudança importante na Lei Maria da Penha, porque o que se percebia, isso por pesquisas e estudos, era que as mulheres elas tinham uma frequência muito grande de retirar as denúncias. Isso acontecia por vários motivos, por medo, ou pelo ciclo da violência, que elas acreditavam realmente que eles iam mudar, eles pediam para ela tirar, eles choravam e elas tiravam a denúncia. Mas por medo também de morrerem, por medo de serem agredidas novamente, do homem fugir e levarem seus filhos embora, eles ameaçavam, então elas tiravam. O que é que acontece hoje? Qualquer um pode denunciar, não precisa ser a mulher. Essa denúncia ela não é retirada, é aberto inquérito ou investigação, e ele segue adiante. Então, mesmo que ela queira... ver se realmente está acontecendo um crime que se enquadra na Lei Maria da Penha, no caso, né? Exato. Porque tem vários critériozinhos, né, que tem que ter, tipo assim, tem que ser cometido por uma pessoa que seja que tem um relacionamento afetivo, né, geralmente. Não importa ser... Assim, a lei pode ser estendida para fora da residência, né, do ambiente doméstico, por meio de jurisprudência, ou seja, uma decisão do juiz baseada em outras decisões tomadas em outros processos anteriores. Mas a lei fala sobre relações domésticas, relações dentro da residência da mulher, em que ela tem uma relação afetiva ou parental com aquele indivíduo. Sendo ele pai, irmão, tio, avô, marido, namorado, sendo dentro da residência, é enquadrado na Lei Maria da Penha. Fora disso, é enquadrado como agressão,
é enquadrado como ameaça, stalker, que agora virou lei, né? Lei anti-stalker. Então, assim, por exemplo, feminicídio não. Feminicídio, ele é um crime que acontece por conta da fragilidade, da vulnerabilidade da vítima. Então, ele acontece pelo fato daquela vítima ser mulher. O feminicídio não é porque chegou uma pessoa e matou uma mulher durante um assalto. Ele não matou a mulher durante o assalto porque ela é mulher. Ele matou a mulher durante o assalto porque ele estava assaltando. Mas quando os motivos da morte, a vulnerabilidade de ser mulher, é um dos motivos para que o sujeito tenha sido morto, aí se enquadra na lei de feminicídio. Existe, no caso, você que está por dentro desse assunto e especializada, existe tentativa de feminicídio? Existe. Esse termo, no caso, ele existe. A tentativa de feminicídio existe dentro dessas mesmas condições do feminicídio. Acontece quando o motivo do crime é o sujeito ser mulher. Então, existe. Eu trabalho com ressocialização de agressores, inclusive no âmbito daqueles que tentaram cometer um feminicídio. Então, a gente trabalha com eles. Então, existe. Agora, assim, eu não me lembro exatamente como é que está na lei, mas a tentativa também configura crime. Se você tentar matar alguém, você também configura tentativa de homicídio, tentativa de infanticídio, tentativa, enfim, também configura crime. Mas, eu acho que basicamente é isso, assim. Eu não consegui abrir o roteiro, então não sei do que a gente vai seguir falando. Mas acho que a gente falou tudo que o roteiro pedia também. A gente seguiu bem, vai. Você explanou muito bem, muito obrigado. Para vocês que estão assistindo. Essa live ela vai ficar gravada, a gente vai publicar futuramente no YouTube, viu, Normanda? A gente vai publicar no YouTube. Ótimo. Vai ficar gravado para quem quiser assistir aí. Vai ter. Vamos tentar achar todos os artigozinhos, as leis, essas coisas, para estar botando no vídeo lá. Aqui, para quem quiser depois pegar, já que vai ficar gravado, vai para o YouTube, eu vou passar alguns nomes. Da revista Acta Comportamentália, do volume 22, tem a Olga Cristina da Rocha Gomes e a Nazaré Costa, que é da Universidade Federal do Maranhão. Elas fizeram uma pesquisa empírica sobre regras descritivas comuns na sociedade ocidental a respeito da violência contra a mulher. Então tem esse texto aí que eu abri aqui, que eu já tinha, para justamente passar para vocês. É uma pesquisa delas, não é longa, é bem curtinha. Como toda publicação comportamental, a gente é muito sucinto, a gente tem que ser bem mais científico, né? Então a gente acaba sendo muito sucinto. Tem um que é em espanhol, mas é de fácil leitura, que é a violência doméstica e o autocontrole com consequências aversivas, retrasadas e prováveis, que é do Cristiano Coelho, da Renata Limongi, França Coelho e Silva, que é uma parceria com a Universidade Católica de Goiás e o Instituto Integrado de Saúde e Comportamento Catalão Goiás também. Certo? Aí tem um outro texto, deixa eu ver se ele abriu aqui. A dinâmica da violência doméstica é uma análise a partir dos discursos da mulher agredida e de seu parceiro, que é da Leila Platt Dick, Antônio Fernando Boing, Walter Ferreira de Oliveira e Elza Berger Saleme Coelho. Certo? Então aí estão os nomes. E tem a aula do IBAC, para quem quiser assistir, com a Larissa Portela. Foi a primeira palestra da Jornada Clínica IBAC de 2018, sala 3. Então eu estou dando a descrição, que aí quem vê o gravado depois pega para dar uma olhada. Que é a violência contra a mulher e relacionamentos abusivos sob a perspectiva da análise do comportamento. Então, quem quiser dar uma olhada aí, tem esses 3 textos e essa aula que tem 57 minutos,
que é muito boa. A Larissa é muito, muito boa mesmo. Ela trabalha com isso, é especializada nisso. Se eu não me engano, fez o mestrado dela nesse campo de pesquisa. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Massa. Então, a gente falou sobre vários aspectos. Falamos sobre os aspectos culturais, históricos, né? Isso. Desde lá dos primórdios, né? Do início das civilizações, sobre as características, né? Em como pode ser detectado e enquadrado, né? Essa questão da violência familiar, da violência doméstica. Diferente também que tem da violência doméstica para a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que voltada para a questão da mulher especificamente, né? Uhum. E falamos da topografia também, de algumas formas, né, de violência, sobre as intervenções e como fazer a detecção, como é que nós podemos fazer a detecção dos comportamentos de abuso, de violência, e como Uhum. também tomar a atitude, né, e como incentivar também as pessoas ensinar as pessoas, no caso, né, a buscar Sim. ajuda. Então, o que acontece muito ainda no Brasil é aquela cultura do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ela vai voltar para ele. O que a gente precisa pôr na nossa cabeça, gente, é que os nossos comportamentos são responsabilidade nossa. Os comportamentos do outro são responsabilidades do outro. Então, se ela vai voltar para ele depois, o problema é deles. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode, com o nosso comportamento, achar que aquela pessoa tem que fazer o que a gente quer que ela faça. Então, se a gente, não vou denunciar não vou me meter não, porque depois ela volta com o cara. Mas a minha obrigação enquanto cidadão é, se ver qualquer ato de violência, independente de qual seja, denunciar. É uma obrigação do cidadão, é uma obrigação moral. E, inclusive, está na Constituição. A gente tem que denunciar atos que correspondam a crimes e contravenções que a gente Senão presenciar. você Então, assim, contraventou, né? exato. A Você, gente se torna cúmplice mesmo. Se a gente se cala, a gente é cúmplice. Ponto. A gente está perpetuando a violência e está praticando a violência também. E a verdade é essa, é difícil de ouvir a verdade. Então, assim, se acontecer da gente... Não entendi, desculpa. é difícil de ouvir que é nossa responsabilidade. As pessoas realmente não falam fácil. Sim. Então, assim, agora tem a lei, né, que condôminos, porteiros e síndicos precisam denunciar violência doméstica que presenciarem. E está na lei, se eles não fizerem isso, são considerados cúmplices da violência. Então, eles precisam, é um avanço da lei, isso é muito importante. Inclusive, aconteceu por conta daquela advogada que foi morta em Paranaguá, né, lá no Paraná, que o porteiro chegou a ver pela câmera, os condôminos e os síndicos sabiam da violência e nunca denunciaram, e ela acabou morta, né, pelo marido. Então, essa lei veio para dizer, olha, nós temos responsabilidade enquanto cidadãos. E é difícil acreditar que a gente precisa de uma lei para saber que nós temos responsabilidade enquanto cidadão. Chega a ser absurdo para mim, mas, enfim. A denúncia pode ser anônima. Você liga 180, faz toda a sua denúncia. Mas uma coisa que ninguém sabe é que a gente liga 180, mas precisa ligar 190 também. A denúncia do 180 é para abrir um processo investigativo. A do 190 é para impedir que a violência ocorra no momento que ela está acontecendo. Certo? Então, liga para o 190 primeiro, depois liga para o 180, faz todo o processo, explica o que está acontecendo, o que você viu, e é tudo anônimo. Então, você não vai se implicar, não vai aparecer seu nome no Jornal Nacional porque você denunciou, a não ser que você queira. Vai ser tudo anônimo. Então, o processo de denúncia precisa ser efetuado. Agora, o que é que acontece?
nós também precisamos conscientizar, não só conscientizar, porque consciência não muda comportamento, reforçar os nossos operadores da lei e os nossos governantes, no geral, que eles precisam tratar a lei com a seriedade que ela exige. Porque se eles não fizerem isso, a lei não vai ter efetividade na sua aplicabilidade, não adianta fazer denúncia no final das contas. Então, agora, enquanto psicólogos, a gente tem que estar sempre preparado para receber, inclusive, os agressores, porque nós precisamos de uma sociedade mais pacífica e não passiva, são duas coisas diferentes. E, para isso, é uma questão, como eu já disse, de segurança pública, de políticas públicas em segurança, ressocializar essas pessoas para evitar que elas reincidam no crime e para evitar mais mortes, no geral. Que é uma questão que eu acho que, como a gente falou antes, vem mudando com o tempo, vem sendo melhorado as formas, as abordagens. Sim. Agora nós temos no telefone, a gente tem a denúncia na mão, em qualquer lugar, tá? Porque todo mundo tem um celular hoje. Não tem mais a necessidade de ficar fazendo deslocamento para um orelhão, para um telefone de vizinho. Sozinho em casa você consegue fazer uma denúncia. Porém, é aquela questão. O fator cultural que está enraizado dentro da sociedade, que a mulher não tem que proteger, porque se o marido, que muitos acontece isso, está mudando, mas ainda acontece muito do marido ser o único que trabalha em casa e a mulher ficar com medo de que o marido saia de casa e comece a passar necessidade com os filhos. É uma situação. A maioria dos países que lutam contra a violência contra a mulher tem todo um programa, né, para dar suporte financeiro, social, até médico para essas mulheres com filhos. O Brasil ainda está engatinhando nisso aí. Tem as casas de acolhimento dessas mulheres, que são casas em lugares sigilosos, que as mulheres vão para poderem se proteger, mas elas não podem nem ficar lá para a vida, como em nenhum lugar, e elas são muito poucas que conseguem esse benefício de irem para essas residências. Então, nós precisamos ampliar, inclusive, esse programa de proteção à vítima. Não só para as mulheres vítimas de violência, mas para qualquer tipo de vítima, mas nesse caso, especialmente, para as mulheres vítimas de violência. Eu cresci em um contexto familiar que teve violência, eu vi violência acontecendo de várias formas diferentes, violência psicológica, vi a agressão física, a agressão verbal, e eu percebi que, depois eu fui percebendo que era muito comum esse mesmo tipo de situação nas outras famílias. Certo que umas têm muito mais, outras têm menos, e isso me abrir a cabeça mais para prestar atenção no que é violência e quando começa a violência. Porque eu era criança, via meu avô batendo com minha tia com um cipó caboclo. Tipo, minha tia tinha problema psicológico. E ele agredia ela, piorava mais a situação dela. E o problema dela foi envolvido um baby blue, no caso de uma depressão pós-parto que ela teve. Sim. E o que é que acontece? Assim, a gente está saindo de uma época em que era completamente aceitável e normal o marido bater na mulher, nos filhos. E hoje é crime, a gente já deveria ter sido sempre, mas hoje é crime a gente bater numa mulher, num homem, num idoso, num cachorro, num bicho, num animal qualquer, num desconhecido qualquer na rua, mas é completamente aceitável ainda. As pessoas lutam pelo direito de educar seus filhos à base da porrada. É crime bater em qualquer pessoa, mas não é crime bater em criança. Um ser que tem 10% da sua força,
15% que seja ainda, eu tô dizendo por cima, da sua inteligência, e você sequer consegue dialogar com essa criatura, você precisa bater nela, você só está mostrando quanto você é um primata. No histórico. Um pré-histórico, exatamente. Então, assim, Uma coisa que e é daí que a gente vê, que a gente aprende, né, a agressividade e tudo mais. A gente aprende que é aquela pessoa que ama a gente, que bate na gente eventualmente. ela bate é porque gosta, é para proteger. É pra proteger. E aí, pergunta, por que que a gente fica em relação abusiva? Por que será? Né? Tipo, toda relação vai ter algum nível ali que já começa a se enquadrar em abusivo, né? Porque nós não somos treinados para identificar todos os comportamentos e todas as variáveis ambientais Sim. que são considerados como abusivos. A gente aprende que alguns tipos ali são, mas tem muitas coisas ali que estão em nuances ali, às vezes Uhum. até em um diálogo, em uma conversa, que o outro agride e a pessoa sabe que aquilo foi Não, ofensivo. todos nós temos comportamentos tóxicos. Todos nós É, temos. Não vamos escapar disso, somos humanos e falhamos. Mas existe um momento em que o comportamento tóxico passa de todo o limite de humanidade. E aí temos um relacionamento abusivo. Então, temos que ter um critério para decidir o que é aceitável e o que não é. E a partir do momento que existem mais momentos tóxicos, muito mais momentos tóxicos, do que momentos agradáveis de prazer, de edificação, de liberdade no relacionamento, de amor, de respeito, aí a gente tem que decidir se a gente se levanta da mesa ou se a gente continua sentadinho ali, levando rebordoada. aguentando, né? Aguentando, não é? A gente tava falando, eu tive uma conversa com uma pessoa um dia desse e ela estava falando para mim que tem que bater mesmo, porque tem que controlar. Aí eu cheguei e falei assim, olha, tem várias pesquisas na área da psicologia comportamental e da neurociência que mostra que estímulos aversivos, punição positiva no caso. Aí eu perguntei para ela se ela sabia o que era punição Uhum, positiva. Não uhum, sabia. Eu disse, punição positiva é punição que causa sofrimento e que vai acrescentar isso. no ambiente ali, vai causar sofrimento. E aí, esse tipo de punição positiva gera um dano muito grande, porque sempre vai gerar fuga e esquiva, sempre. Uhum, No sim. punição positiva que não aconteça isso. E hoje em dia está mais do que comprovado que é negativo para o desenvolvimento social, para qualquer pessoa. Exato. Então, assim, a punição, os comportamentos aversivos punitivos mesmo, de punição positiva, eu canso de dizer, eles não funcionam. Eles não são eficazes modificadores de comportamento no sentido de modificar o comportamento para um comportamento mais saudável, mais benéfico. Na maioria das vezes, a gente está punindo a pessoa por raiva mesmo. Quando a gente está Uhum. punindo os nossos filhos, punindo nossos parceiros, a gente não está pensando na educação. A gente está pensando na raiva que a gente está sentindo no momento em que aquilo está acontecendo. Então, dizer que a gente está educando os nossos filhos por esse método é só mentir para si mesmo, porque todo mundo já sabe que a gente faz isso por raiva, não é por pedagogia. E eu sempre trago justamente essa questão de que a gente escolhe, eu falo a gente, nós seres humanos, a gente tem uma tendência de escolher a punição porque é o mais fácil. É muito rápido que você consegue fazer a Uhum, punição, né? É imediato. sim, A pessoa é imediato. sandália vai nas costas, na hora ali. Não, eu nunca vi uma pessoa punida que não repetisse o comportamento na ausência do punidor. É, Então, tá na hora. Gente, é básico, isso é comportamento animal, inclusive, que o behaviorismo estudou muito comportamento animal nisso.
Isso é comportamento animal, ou seja, é o comportamento mais basilar, mais primitivo, mais rudimentar que existe. Se a gente pune um cachorro, por exemplo, porque ele fez xixi no lugar errado, ele não vai fazer xixi no lugar errado na sua frente. Quando você der as costas, ele vai fazer. Então a gente já sabe que punição não funciona nem para animal. É. Então é uma coisa muito básica. Não, nem para um ser que é infinitamente menos complexo do que o ser humano. Imagina para o ser humano, que é um ser altamente complexo, com complexidade de sinapse, de neurônios, de construção cerebelar, muito maior do que um cachorro, um gato, uma baleia, sabe? Uhum. A gente tem várias outras variantes, né, e condicionadores que se pareiam no condicionamento, né? A gente não. São vários estímulos que criam uma trama, né? Se a gente for parar para fazer uma análise molecular, a gente fica horas, né, sim, com certeza. Com certeza. E é por isso que a gente faz formulação de caso em terapia. Porque a gente precisa fazer as análises molares e moleculares todas de cada caso, porque é tudo muito importante e muito complexo. Claro que a gente não vai psicologizar todo e qualquer comportamento, mas dentro do contexto da psicoterapia é muito importante a gente compreender de maneira molecular e molar como os comportamentos ocorrem, porque eles ocorrem, como eles foram reforçados e como fazer aqueles comportamentos mais prejudiciais não continuarem acontecendo. E isso é importante também na terapia em casos de violência doméstica. Aprender onde foi que aquele indivíduo aprendeu a se relacionar dessa maneira. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu gosto demais da área comportamental. Eu, quando me formar, eu vou fazer o máximo de cursos possíveis, porque ajuda principalmente nessas questões que eu acho que não existe subjetividade. É a comportamental. É o estudo da contingência e dos comportamentos ali dos indivíduos. Sim. É o que funciona. Não é eu acredito que a gente... Eu acredito que quando a gente analisa a subjetividade, a gente está analisando de um ponto de vista observável. O que é que a gente observa como sendo subjetividade no indivíduo, não da metafísica da coisa, mas a subjetividade no sentido de que cada indivíduo possui um padrão e um repertório de comportamentos que é muito particular dele. Então, esse é o subjetivo a cada indivíduo. E não uma coisa mais mística, voltada para... Porque assim, quando você escreve uma poesia, você está escrevendo a poesia a partir do seu repertório. É a sua subjetividade falando. Então, é uma subjetividade mais voltada para observação comportamental. É porque tem a visão, tipo assim, na psicologia tem a visão da subjetividade como uma coisa misteriosa, difícil de ser decifrada. Mística pulsões e tudo mais, aquela coisa. Eu entendo e concordo que a psicologia tem ainda essa visão muito freudiana de psicologia, que é uma coisa mais voltada para a psicanálise, para as linhas psicanalíticas, de psicologia analítica também, que para mim são linhas extremamente válidas, importantes, mas a análise do comportamento não é a nossa proposta. A nossa proposta é observar comportamentos e alterar comportamentos para que eles se tornem mais saudáveis. É uma proposta... Tem que ser assim. Isso. Pronto. E reforçar os comportamentos que consideramos mais benéficos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. É isso. Eu acho que a gente completou, né? Falando sobre todos os tópicos. Quer acrescentar coisa, pode acrescentar aí para a gente partir para um... Eu acho que a gente falou sobre tudo, mas eu estou à disposição. Eu estou à disposição para quando vocês me quiserem de novo. Quem quiser entrar em contato também estou à disposição. 2022 está começando, então eu vou abrir 2 grupos terapêuticos aí, eu vou anunciar
no Instagram. Meu Instagram tá meio paradinho porque eu tive muito trabalho para fazer esse final de ano. Mas 2022 vai estar começando, vai ter curso novo em psicologia forense, vai ter curso, um spoiler é o curso de psicoterapia de transtorno de personalidade, que serão divididos em três. Psicoterapia de transtorno de personalidade borderline, antissocial e narcisista. Então, vou dividir em três, aí vai o spoiler, mas vai ser só 2022. Agora, final de ano já não dá mais tempo, a gente vai curtir Natal e Ano Novo. Então, ó, gente, curtam o conteúdo dela, sigam a página de Normanda aí. Ela é especialista de comportamental aí, da área de criminalística também, né? É psicologia forense, né? Criminalística um tá termo tudo que... bem, tá certo também. Profissional, faz atendimento particular, dá aula também, no caso, uma profissional completa aí. Eu espero que venha mais vezes. Eu gosto muito da área que estudam sociopatas, que estudam pessoas com transtornos antissociais. Não só sociopatas, mas o transtorno do comportamento antissocial em si, né? Eu gosto muito. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa nessa pegada aí. Eu acho que você ia gostar. Ah, ótimo. Estou super disponível aqui. Pronto. Então a gente já fica agora já marcado para a próxima, no caso, né? Pronto, maravilha. Já terminamos a live já planejando a próxima. É bom, é assim. Tem que ser assim, né? Então é isso. O vídeo vai ficar salvo no YouTube. A gente vai publicar. Eu não sei quando é que vai, porque para mandar de um celular para o outro é um protocolo. Mas eu sei como é. Vamos deixar o link lá para quem quiser seguir Normanda, quem quiser seguir também ou ver o acesso às referências das coisas que a gente falou aqui, número que para ligar, artigo científico e tudo mais, a gente vai estar deixando lá. Isso. E eu acho que é isso. Muito obrigado, Normanda. Valeu mesmo, obrigadão. Eu que agradeço. Eu que agradeço, eu fiquei ansiosa também, eu sempre fico ansiosa, eu falo que no dia que eu não ficar ansiosa é porque tem algum problema, mas fiquei muito feliz pelo convite, gostei muito do convite, gosto muito de falar sobre o tema, gosto muito de falar sobre comportamental, e gostei muito do papo, foi muito bom, então estou muito, muito feliz. Então, vamos fazer só um print aqui pra gente postar logo na página. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu não sei nem mexer nisso. Peraí. 1, 2, 3 e... Pronto, foi. Foi. Pronto, saiu certinho. Certo? Boa noite, bom final de semana para vocês. Bom resto de sábado. Qualquer coisa, estou à disposição. Pronto, valeu, Normanda. É nóis. Valeu aí, gente, para quem assistiu até o final aí. É nóis, tamo junto. Psicologia na veia, é isso aí. E os idiotas na cadeia. Valeu. Exatamente. Tchau, tchau.